Olá! Nessa aula nós abordaremos o humanismo, que também é uma teoria da aprendizagem. O humanismo tem como representante Carl Rogers, que foi um psicólogo, historiador e teólogo norte-americano. E o Carl Rogers, ele criticou a educação tradicional, em que o professor era o centro do saber e o aluno era visto como uma folha em branco, uma folha a ser preenchida com as informações do mestre. Carl Rogers criticou a educação centrada no professor. Ele criticou a educação tradicional, centrada no papel do professor como possuidor do conhecimento. Em contraposição à escola tradicional, que enfatizava a importância do professor, Carl Rogers propôs uma educação centrada no estudante. Carl Rogers foi um psicólogo norte-americano e ele começou a perceber que quando ele tinha um relacionamento mais próximo com os seus clientes, ele não chamava de paciente as pessoas que ele atendia, mas de clientes, ele começou a perceber que quando ele tinha um relacionamento, uma aproximação com os seus clientes, a terapia que ali era desenvolvida tinha efeitos, tinha sucesso muito mais rápido, se comparado a uma terapia em que ele não tinha uma aproximação com os clientes. Ele então levou essas ideias para a educação e ele diz então que a educação deveria estar centrada no estudante, como a terapia que ele desenvolvia, que era centrada no cliente. A educação, então, de acordo com Carl Rogers, deveria considerar a pessoa como um todo. E o centro da educação, o foco da educação, deveria estar direcionado para a realização da pessoa. Então, para ele, o papel, para Carl Rogers, para o humanismo, o papel do ensino é o de facilitar a aprendizagem. Assim, o papel do professor é o de ser o facilitador da aprendizagem. Carl Rogers diz que o homem tem a liberdade para aprender e que a escola deveria criar situações, criar condições para o desenvolvimento livre e espontâneo da pessoa. Então, os alunos não deveriam ser reprimidos e nem deveriam seguir nenhum tipo de padrão de comportamento. Muito pelo contrário. De acordo com Carl Rogers, o aluno deveria ter a liberdade para se autorrealizar. O professor, ele não deve, de acordo com o humanismo, direcionar as situações de ensino-aprendizagem, mas o professor deve facilitar o desenvolvimento livre e espontâneo do estudante, uma vez que a educação baseada no humanismo, ela é centrada no estudante. Bom, de acordo com o humanismo, o professor deve desenvolver um relacionamento autêntico e pessoal com os estudantes. Esse professor deve ser um especialista em relações humanas. O professor, então, deve ser franco, deve ser verdadeiro com os alunos, para que os alunos confiem nesse professor. Confiando nesse professor, o aluno terá, então, muito mais condições de se desenvolver e se autorrealizar naquele espaço educacional. Bom, de acordo com o humanismo, a relação professor-aluno deve ser impregnada de confiança e destituída de qualquer forma de poder. O professor, então, não exercerá nenhum tipo de comportamento de autoridade em relação ao aluno. Muito pelo contrário, o professor deve criar condições para que o aluno possa se desenvolver. Ele não exercerá, então, o professor não exercerá nenhum tipo de poder sobre o estudante. Bom, de acordo com o humanismo, o professor deve aceitar o aluno como ele é, e isto é, aceitar os sentimentos desse estudante e estabelecer uma relação de empatia, porque de acordo com o humanismo, o foco do processo educacional é o estudante. Bom, Rogers propõe um método de ensino baseado na não diretividade, ou seja, o professor não irá dirigir as situações de ensino, mas ele dará condições para que o aluno se autodesenvolva.
em que o professor se limitará a facilitar a comunicação da pessoa com ela mesma, para que ela seja capaz de se autogovernar. O professor, então, deve dar condições para que o aluno se desenvolva, mas ele não deve dirigir a situação de ensino-aprendizagem. O aluno deve ter a liberdade de fazer as suas escolhas, dentro do que ele considera melhor para ele mesmo. Bom, aqui na teoria humanista, o professor, que é chamado de facilitador da aprendizagem, ele deve criar condições para que o estudante, a partir dele próprio, aprenda e cresça. Assim, o professor estará a serviço do aluno, favorecendo uma autoaprendizagem. E no campo educacional, o humanismo diz que os aspectos pedagógicos, eles são secundários, porque importante mesmo são os aspectos psicológicos. A escola, então, deve se preocupar em fazer com que uma pessoa se autodesenvolva, fazer com que uma pessoa cresça, fazer com que a pessoa se autorrealize. Esse deve ser o foco da escola. Os aspectos pedagógicos, esses são secundários. Se os conteúdos, aspectos pedagógicos são secundários, os conteúdos de ensino também serão secundários. A avaliação, então, no espaço escolar, não deve recair sobre os conteúdos de ensino, mas deve ser privilegiada a autoavaliação, ou seja, uma avaliação feita pelo estudante, em que ele verificará como que está o seu próprio desenvolvimento, até onde ele avançou e se ele conseguiu atingir os objetivos que ele espera para ele mesmo. Bom,